O que acontecerá com aqueles que ficarem no arrebatamento? Haverá uma segunda chance? Essas são perguntas que têm perturbado muitas pessoas ao longo da história. Jesus nos advertiu sobre esse evento em Mateus 24:41. 2 pessoas estarão no campo, uma será levada e a outra deixada. 2 mulheres estarão moendo no moinho, uma será levada e a outra deixada. A palavra de Deus nos revela que o arrebatamento será um acontecimento inesperado e definitivo, separando aqueles que estão preparados daqueles que não estão. Mas o que acontecerá com os que não forem levados? Terão uma segunda chance ou enfrentarão a grande tribulação sem esperança? Hoje exploraremos o que a Bíblia diz sobre o destino daqueles que ficarem para trás e as consequências de não estarem prontos. Você está preparado para o que está por vir? Alguma vez você já se perguntou o que acontecerá no dia em que milhões de pessoas desaparecerem num piscar de olhos? Não será um truque de mágica, nem uma teoria conspiratória, nem um acidente coletivo. Será o cumprimento de uma das profecias mais impactantes da Bíblia. Jesus advertiu isso claramente em Mateus. 2 mulheres estarão moendo no moinho. Uma será levada e a outra deixada. Naquele dia, o mundo inteiro mergulhará no caos, na confusão e no medo. Aviões ficarão sem piloto, carros sem motorista, lares sem pais nem filhos, trabalhos sem empregados. O mundo inteiro enfrentará uma realidade inegável. O arrebatamento aconteceu e muitos ficaram para trás. Mas o que realmente significa ficar para trás? O que espera aqueles que não foram arrebatados? Alguns acreditam que ainda haverá tempo para arrependimento, que Deus estenderá sua misericórdia mais uma vez. Mas outros alertam que a oportunidade de salvação terá passado e o que virá será um período de sofrimento sem precedentes. Jesus descreveu esse tempo como uma grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora. Nem jamais haverá. Mateus 24:21. Se o arrebatamento fosse hoje, se neste exato instante a trombeta de Deus soasse e Cristo viesse buscar sua igreja, o que aconteceria com você? Você seria levado ou ficaria? Há séculos, os cristãos aguardam esse momento com ansiedade e temor. O apóstolo Paulo escreveu em 1 Tessalonicenses 4:16-17: Porque o Senhor mesmo descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo e ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens para encontrar o Senhor nos ares. E assim, estaremos para sempre com o Senhor. Esta é a esperança daqueles que acreditam em Jesus. A promessa de serem levados antes do julgamento que virá sobre a terra. No entanto, a mesma Bíblia adverte que nem todos estarão prontos. Jesus contou a parábola das 10 virgens, onde 5 eram prudentes e 5 insensatas. Quando o noivo chegou, as prudentes entraram com ele, mas as insensatas ficaram de fora e a porta se fechou. Mateus 25:10. Imagine por um momento o que significará ser uma dessas pessoas que ficam para trás. A confusão inicial será total, os meios de comunicação não terão explicações claras. Haverá teorias de todo tipo. Uma intervenção extraterrestre, um fenômeno cósmico, um evento sem precedentes na história. Mas, enquanto o mundo tenta encontrar respostas, aqueles que conheciam a verdade saberão exatamente o que aconteceu. Serão aqueles que ouviram a palavra, que foram à igreja, que tiveram uma Bíblia em suas mãos, mas que nunca tomaram a decisão de seguir a Cristo verdadeiramente. Será o momento em que perceberão que brincaram com sua salvação. O desespero invadirá os corações daqueles que ficaram. Alguns buscarão consolo na igreja, mas encontrarão os templos vazios. Pastores, líderes e crentes fiéis terão sido arrebatados. Em seu lugar, ficarão aqueles que tinham uma fé morna, que iam à igreja por hábito, mas nunca viveram um relacionamento genuíno com Deus. Nesse momento, o mundo mudará radicalmente. Os governos aproveitarão a crise para estabelecer uma nova ordem.
Haverá um chamado à unidade global, à paz e à reconstrução. Mas por trás desse discurso esperançoso se ocultará um plano obscuro. A Bíblia adverte que nesse tempo surgirá um líder mundial que trará soluções imediatas, mas que na verdade será o Anticristo. Apocalipse 13, 7 e 8 diz: E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. Também lhe foi dada a autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. E todos os que habitam sobre a terra o adorarão, aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida. Este será o princípio do engano, o momento em que muitos serão arrastados à perdição final. Para aqueles que ainda têm fé em Deus, os dias serão difíceis. Ser cristão na grande tribulação será sinônimo de perseguição. O Espírito Santo, que hoje atua livremente na terra, terá se afastado, e com sua ausência, a maldade se desencadeará sem freios. Em 2 Tessalonicenses 2, 7 e 8, Paulo explica: Pois já o mistério da iniquidade opera. Somente há um que agora o detém até que seja afastado. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor destruirá com o sopro da sua boca. Sem a influência do Espírito Santo, a humanidade se afundará na violência, no engano e no desespero. Mas talvez a pergunta mais aterradora de todas seja: haverá uma segunda chance? Muitos pregadores têm debatido esse ponto, e embora alguns acreditem que sim, a Bíblia não deixa claro que haverá um caminho fácil após o arrebatamento. Jesus falou daqueles que chamarão à porta e dirão: Senhor, Senhor, abre-nos. Mas ele lhes responderá: Não vos conheço. Mateus 25:11. O tempo da graça é agora. Hoje é o dia em que você pode aceitar a Cristo sem ter que pagar o preço com sua vida. Na tribulação, ser fiel a Deus significará enfrentar a pior perseguição jamais vista. A história nos mostrou pequenos reflexos do que poderia ser a grande tribulação. Os primeiros cristãos foram lançados aos leões no Coliseu Romano. Em tempos de perseguição, crentes foram torturados, encarcerados e assassinados por sua fé. Mas na tribulação, isso não será a exceção, mas a regra. O livro de Apocalipse descreve uma multidão vestida de branco, que passou pela grande tribulação e lavou suas vestes no sangue do Cordeiro. Apocalipse 7, 14. Isso significa que haverá aqueles que escolherão seguir a Cristo em meio ao sofrimento, mas o custo será altíssimo. Este é o momento de refletir. Como está sua vida hoje? Você está pronto para o retorno de Cristo ou continua adiando a decisão mais importante da sua existência? Não se trata de religião, nem de frequentar uma igreja por rotina. Trata-se de um relacionamento genuíno com Deus, de viver em santidade, de estar preparado em todo momento, porque o arrebatamento não terá avisos prévios. Não haverá uma contagem regressiva, nem sinais específicos que deem um prazo de preparação de última hora. Será como um ladrão na noite, inesperado e definitivo. 1 Tessalonicenses 5:2. Se ainda tem dúvidas, se sente que sua fé tem sido morna, hoje é o momento de se arrepender. Não espere até que o arrebatamento ocorra para perceber que tudo era real. Deus tem falado repetidamente através de sua palavra, advertindo sobre o tempo mais terrível que a humanidade já conheceu. Hoje é o dia da salvação. Hoje é o dia de assegurar-se de que quando a trombeta soar, você estará entre aqueles que encontrarão Cristo nos ares. Porque depois desse dia, nada será igual. O mundo terá mudado para sempre. A confusão e o pânico terão tomado conta da humanidade. Milhões de pessoas terão desaparecido num instante, e o desespero se sentirá em cada canto do planeta. O que antes era normalidade se transformará em caos, e as perguntas inundarão as mentes daqueles que ficaram para trás. Os noticiários tentarão dar explicações, mas nenhuma conseguirá acalmar o medo que se espalha como uma sombra escura. As pessoas buscam respostas na ciência, na política, em teorias conspiratórias. Mas há aqueles que sabem a verdade, aqueles que ouviram a palavra de Deus,
que alguma vez ouviram sobre o arrebatamento, que estiveram em igrejas, que leram a Bíblia. Agora entendem com horror que tudo o que foi pregado era verdade. Mas já é tarde demais. Os templos estão vazios. Os pastores desapareceram. Os verdadeiros crentes foram levados com Cristo. Só restam aqueles que nunca levaram sua fé a sério, que postergaram sua decisão, que pensaram que haveria mais tempo. A angústia é insuportável. Eles se ajoelham nos altares, clamam a Deus com lágrimas nos olhos. Mas o tempo da graça acabou. A voz do Espírito Santo, que por séculos chamou ao arrependimento, agora foi retirada. O mundo entrou em uma nova era, e o que vem não tem comparação com nada que a humanidade já tenha vivido antes. Jesus disse em Mateus 24, 21, 22, porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. E se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, aqueles dias serão abreviados. O julgamento de Deus começou e o domínio das trevas se estende sem resistência. A maldade que antes estava contida, agora se desencadeia sem freios. Não há ordem, não há justiça, não há misericórdia. A desesperação é absoluta. Os governos, incapazes de controlar a crise, buscam uma solução. A economia mundial desmorona. Os sistemas financeiros colapsam. As cidades se afundam na anarquia. O que antes dava segurança agora é apenas uma lembrança. Famílias destruídas, ruas cheias de caos, uma sociedade mergulhada no medo e na desesperança. Ninguém sabe em quem confiar, mas é neste cenário de confusão que surge um novo líder. Um homem com carisma, com palavras persuasivas, com promessas de estabilidade e paz. Um líder que parece ter todas as respostas e que rapidamente assume o controle. Sua ascensão não é casualidade, é a manifestação de uma profecia de séculos. Apocalipse 13, 7 e 8 adverte. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos, e vencê-los, e foi-lhe dada a autoridade sobre toda a tribo, povo, língua e nação. Este líder estabelecerá uma nova ordem mundial. As nações se unirão sob seu comando. As economias serão centralizadas e o mundo aceitará suas políticas com espantosa rapidez. Em um tempo de incerteza, sua aparente sabedoria e soluções o transformarão na esperança da humanidade. Mas aqueles que conhecem as Escrituras sabem quem ele é. Sabem que seu reinado é uma armadilha, que seu poder provém das trevas. Sabem que chegou o tempo do anticristo. A perseguição contra aqueles que se opõem ao seu sistema será impiedosa. Em um mundo onde o Espírito Santo já não restringe a maldade, os que se recusarem a se submeter serão perseguidos sem piedade. Apocalipse 6:9 descreve aqueles que darão suas vidas por não renegar a verdade. Quando ele abriu o quinto selo, vi sob o altar as almas dos que foram mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Eles clamavam em alta voz, dizendo: Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E a cada um deles foi dada uma veste branca, e foi-lhes dito que descansassem ainda um pouco, até que se completasse o número de seus conservos e irmãos que haviam de ser mortos como eles. Ser um crente na tribulação significará viver em constante perigo. Não haverá esconderijos seguros, não haverá lugares de refúgio. Aqueles que rejeitarem o novo sistema serão vistos como inimigos da ordem mundial. Serão presos, torturados e executados publicamente. O mundo inteiro os verá como fanáticos que se opõem à paz global. Mas, na verdade, serão os últimos testemunhos da verdade em um mundo governado pela mentira. O engano se estenderá de maneira implacável. Milagres falsos serão apresentados como sinais de que esse novo líder é o salvador da humanidade.
As pessoas acreditarão em seus prodígios e o adorarão como a um Deus. Segundo os Tessalonicenses 2, de 9 e 10, confirma: a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder, e sinais, e prodígios de mentira, e com todo engano de iniquidade para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. O mundo mudou, a moral desapareceu. A perversão é celebrada. Não há justiça, não há compaixão, não há lugar para a verdade. Aqueles que ainda desejarem seguir a Deus estarão completamente sozinhos, enfrentando a pior perseguição jamais vista. Não haverá opção intermediária. Será tomada uma decisão definitiva: seguir o sistema do anticristo e perder a alma, ou rejeitá-lo e enfrentar a morte. A pergunta é inevitável. Se hoje é difícil manter-se firme na fé, se em um mundo onde ainda há liberdade, muitos vacilam em seguir a Deus, como poderão resistir quando tudo estiver contra eles? Jesus deixou claro que este seria um tempo de prova extrema, um tempo em que a fé dos que ficarem será levada ao limite. Não haverá meio termo, não haverá caminhos alternativos, só haverá dois destinos: a morte física por Cristo, ou a condenação eterna por seguir o sistema do anticristo. A Bíblia adverte que este período de tribulação não será eterno. Deus não permitirá que o mal governe indefinidamente. Apocalipse 19, 11 e 16. Descreve o retorno glorioso de Cristo para pôr fim ao reinado do anticristo. Mas antes desse dia, o sofrimento daqueles que ficarem será indescritível. A fome, a doença, a violência e o terror serão o pão de cada dia. As pessoas desejarão a morte, mas nem mesmo a morte será fácil de alcançar. Apocalipse 9, 6 descreve isso com clareza. Naqueles dias, os homens buscarão a morte, mas não a encontrarão. Desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. Este é o destino daqueles que ficarem para trás. Um mundo onde a maldade governará sem restrições, onde não haverá paz nem esperança. A pergunta não é se você poderá suportar. A pergunta é: por que arriscar-se a viver isso, se ainda há tempo, se ainda a graça de Deus está disponível, se ainda o Espírito Santo está chamando ao arrependimento? Por que esperar até que seja tarde demais? A tribulação será uma realidade para aqueles que hoje ignoram o chamado de Deus. Mas ainda há uma oportunidade. Ainda há tempo para assegurar-se de estar do lado de Cristo antes que chegue esse dia. O que vem depois será ainda pior. As portas da graça foram fechadas. O mundo mudou de forma irreversível, e aqueles que ficaram no arrebatamento agora enfrentam a maior incerteza de suas vidas. Durante anos, as advertências ressoaram nos templos, nos lares, nas ruas. Pregou-se o arrependimento, a salvação em Cristo, a urgência de estar preparado, mas muitos ignoraram. Agora, quando a igreja foi arrebatada e o Espírito Santo foi retirado, a pergunta que atormenta aqueles que ficaram é: se ainda há esperança? Haverá uma segunda chance para ser salvo, ou o destino daqueles que não foram levados já está selado para sempre? A Bíblia revela que este será um tempo sem precedentes, onde as decisões serão tomadas sob um cenário de perseguição e engano. Aqueles que ainda desejarem buscar a Deus o farão em um mundo que os rejeitará com violência. Apocalipse 13, 7 adverte que o poder do anticristo será absoluto e que fará guerra contra os santos e os vencerá. O preço da fé será mais alto que nunca. Não bastará crer em segredo. Não será suficiente tentar seguir a Deus no oculto. A perseguição será implacável e exigirá uma decisão definitiva. O tempo da graça chegou ao fim com o arrebatamento. E agora a única maneira de alcançar a salvação será através do sacrifício. Apocalipse 14, 9 e 11.
deixa claro que aqueles que aceitarem a marca da besta estarão selando sua condenação eterna. Não haverá desculpas, não haverá justificativas. Aqueles que decidirem seguir o novo sistema mundial estarão escolhendo a morte espiritual, embora pareça que asseguraram sua vida na terra. Mas aqueles que rejeitarem a marca e se mantiverem fiéis a Deus pagarão com suas vidas. Não haverá intermédio, não haverá uma opção alternativa. As Escrituras revelam que haverá mártires na grande tribulação, aqueles que decidirão morrer antes que se submeter ao governo do Anticristo. Apocalipse 24 descreve isso claramente. E vi as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus e por causa da palavra de Deus, os que não adoraram a besta nem a sua imagem, e que não receberam a marca na testa e na mão. Essas pessoas encontrarão salvação, mas será a um preço incalculável. Já não será suficiente fazer uma oração de arrependimento, já não haverá um chamado na igreja, onde alguém possa decidir seguir a Cristo com liberdade. Agora o testemunho de fé será selado com sangue. Muitos pensaram que poderiam esperar até o último momento para se decidir por Deus. Viveram acreditando que poderiam se arrepender no último instante, que haveria uma oportunidade de última hora para aceitar a salvação. Mas agora, o cenário mudou. E o que antes era fácil, agora é quase impossível. Na época da graça, rejeitar a Cristo não tinha consequências imediatas. Mas, na tribulação, negá-lo significará enfrentar a ira de um sistema que não tolerará nenhuma oposição. As promessas de paz e segurança que o Anticristo oferece serão um engano mortal. À medida que seu domínio se fortalece, a perseguição se intensificará e cada vez será mais difícil sobreviver fora de seu controle. Aqueles que rejeitarem a marca da besta não poderão comprar nem vender, não poderão acessar recursos básicos, não poderão fazer parte da sociedade. Serão perseguidos, capturados e executados como inimigos do Estado. O mundo inteiro se voltará contra eles, e apenas aqueles com uma fé inabalável estarão dispostos a enfrentar esse destino. Jesus advertiu que este seria um tempo de grande engano. Em Mateus 24:24, ele disse: "Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. A confusão será absoluta, e aqueles que não estiverem firmes na verdade serão arrastados pelas mentiras do sistema do Anticristo. Não haverá espaço para a tibieza espiritual. Ou se é fiel até a morte, ou se é absorvido pelo engano. Aqueles que ainda desejarem seguir a Deus viverão em uma escuridão espiritual esmagadora. A presença do Espírito Santo já não estará na terra como antes. A maldade crescerá sem limites, e cada dia será um desafio de sobrevivência. Nesse período, a fé será provada como nunca antes. Aqueles que crerem em Cristo enfrentarão a traição de seus próprios familiares e amigos. Jesus profetizou isso em Mateus 10:21. O irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho, e os filhos se levantarão contra os pais e os farão morrer. Não haverá em quem confiar, não haverá refúgios seguros. A única certeza será que cada dia poderia ser o último. A pressão para se render será constante. Surgirão líderes religiosos que justificarão a adoração ao Anticristo, argumentarão que seu reinado é a vontade de Deus, que se submeter a ele é um ato de obediência. Haverá falsos milagres, sinais que enganarão a muitos. Muitos cederão à pressão, mas aqueles que conhecem a verdade saberão que esse caminho leva à condenação eterna. As Escrituras deixam claro que aqueles que tomarem a marca da besta não poderão se arrepender depois. Apocalipse 14:11 adverte que a fumaça do tormento deles sobe para todo o sempre, e não tem repouso nem de dia, nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Não haverá volta para aqueles que fizerem essa escolha. O custo da fé será o martírio, mas a recompensa será eterna.
Apocalipse 7,14. Descreve uma grande multidão que saiu da grande tribulação, lavando suas vestes no sangue do Cordeiro. Esses serão aqueles que decidiram entregar suas vidas antes que negar a Cristo. Não foram arrebatados no arrebatamento, mas sua fidelidade até a morte lhes garantirá a vida eterna. O que antes era uma decisão simples, agora se tornou a prova mais extrema. A oportunidade de aceitar a Cristo sem consequências já não existe. Agora, cada decisão terá um preço incalculável. Não haverá zonas cinzentas, não haverá meios termos. Aqueles que permanecerem na terra após o arrebatamento enfrentarão a prova definitiva, e apenas aqueles com uma fé inabalável conseguirão vencer. A pergunta é inevitável. Se hoje há resistência para seguir a Deus em tempos de liberdade, como será possível fazê-lo quando cada decisão implicar a morte? Se agora há dúvidas e desculpas para se entregar completamente a Cristo, como será em um tempo onde cada ato de fé será punido com tortura e execução? A resposta está clara. Este é o tempo da graça. Este é o momento de escolher. Agora é quando a porta da salvação ainda está aberta e o chamado de Deus ressoa com urgência. Não haverá um amanhã garantido. Não haverá oportunidades infinitas. A decisão deve ser tomada antes que seja tarde demais. O dia está próximo. A trombeta soará. Os fiéis serão levados com Cristo, e os que não estiverem preparados ficarão para enfrentar a maior tribulação da história. Ainda há tempo para evitar esse destino. Ainda há oportunidade de escapar do julgamento que virá sobre a terra. Mas essa oportunidade não durará para sempre. Muito em breve, o tempo de decidir chegará ao fim. O mundo mudou, mas não para melhor. A paz que foi prometida não é mais que uma ilusão, um espelho d'água projetado para tranquilizar os desesperados. O que começou como um caos incontrolável após o desaparecimento de milhões foi substituído por algo ainda mais sombrio. Uma nova ordem mundial. Uma estrutura aparentemente perfeita, que se impõe com uma rapidez sobre-humana. Num momento em que as nações deveriam estar em crise, surge uma liderança incontestável. Uma figura que não precisa forçar sua autoridade porque o mundo inteiro a concede voluntariamente. Um homem que fala com eloquência, que oferece soluções imediatas, que unifica, que traz esperança aos que ficaram para trás. Mas o que ninguém entende, ou melhor, o que muitos não querem ver é que por trás dessa figura resplandece uma sombra. Não é um simples líder político, nem um reformador, nem um pacificador. É o cumprimento de uma profecia milenar. O homem cujo ascenso foi predito em Daniel, em Apocalipse, em Tessalonicenses. É o Anticristo. Desde o princípio, sua chegada é calculada. Não aparece de imediato na cena global, mas sua influência cresce entre ruínas, entre promessas de estabilidade, entre discursos que convencem até os mais céticos. Sua inteligência é incomparável, sua habilidade para resolver crises parece sobrenatural. Seu controle sobre a economia e os sistemas governamentais se estende sem oposição. O que em qualquer outro tempo teria despertado suspeitas, agora é aceito com gratidão. As pessoas estão desesperadas, perderam seus entes queridos, viram desaparecer a ordem num piscar de olhos. Não querem questionar, só querem acreditar que alguém tem o controle, e ele lhes dá. A Bíblia já havia advertido que este homem não seria um ditador comum, nem um tirano vulgar. Seu poder viria do próprio Satanás. Sua autoridade seria um eco da rebelião original no céu. 2 Tessalonicenses 2, 9 e 10, escreve isso com clareza. Iníquo cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder, e sinais, e prodígios salvos. Não se apresentará como um inimigo da humanidade, mas como seu salvador. Não se imporá com violência, mas com convicção. E no momento em que o mundo inteiro tiver depositado sua confiança nele, revelará seu verdadeiro rosto.
As Escrituras mostram que seu reinado não será apenas político, mas também espiritual. Não buscará simplesmente o controle das nações, mas a adoração dos povos. Em Apocalipse 13:4 se profetiza: "E adoraram ao dragão que deu à besta o seu poder. E adoraram a besta, dizendo: Quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela?" O que começou como uma solução para a crise global se transforma em um sistema totalitário, onde a fé em Deus é o inimigo principal. Não haverá tolerância para aqueles que questionarem seu poder. Não haverá espaço para a dissidência. Seu controle será absoluto. O tempo da tibieza terá terminado. Até agora, as pessoas podiam viver em um estado de indecisão, sem se comprometer completamente com Deus nem com o mundo. Mas neste novo regime, não haverá opções intermediárias. Será tomada uma decisão definitiva: adorar ao Anticristo e viver sob seu sistema, ou resistir e enfrentar a perseguição mais impiedosa jamais vista. Apocalipse 13:7 adverte: "E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los." Seu domínio não será apenas físico, mas ideológico, emocional e espiritual. Ele se imporá através do medo, do engano, do controle progressivo das consciências. Este líder que, no início, trouxe estabilidade, logo revelará sua verdadeira natureza. Seu poder não estará limitado à política e economia. Ele estabelecerá um sistema de adoração onde ele mesmo se proclamará Deus. Daniel 11:36-37 descreve sua atitude desafiadora. "E o rei fará conforme a sua vontade, e levantar-se-á e engrandecer-se-á sobre todo Deus, e contra o Deus dos deuses falará coisas maravilhosas, e prosperará até que a indignação seja consumada." Nesse ponto, a humanidade se dividirá em dois grupos: os que o seguirão com devoção e os que o rejeitarão a custo de suas próprias vidas. Os templos que outrora foram locais de oração se tornarão centros de culto à sua imagem. Serão estabelecidas cerimônias em sua honra, rituais de lealdade obrigatória. O mundo inteiro será obrigado a demonstrar sua submissão, e qualquer um que se recusar será marcado como traidor. Não haverá escapatória. Apocalipse 13:15 descreve: "E foi-lhe concedido dar fôlego à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse morrer todos os que não adorassem a imagem da besta. Aqueles que tentarem resistir serão perseguidos sem trégua." As profecias revelam que o Anticristo não agirá sozinho. Ele será acompanhado por um falso profeta, um líder religioso que reforçará seu domínio, que convencerá as massas com sinais e prodígios. Este homem será a voz que legitimará o Anticristo, a figura que consolidará seu controle espiritual sobre a humanidade. Apocalipse 13:11-12. O descreve como uma besta com 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, mas que falava como dragão. Sua tarefa será enganar a humanidade para que adore o governante supremo desta nova era. Este será o tempo em que a fé será testada em sua máxima expressão. A perseguição não será um castigo à margem da sociedade, mas uma política oficial. Os seguidores de Deus serão caçados como criminosos, tratados como inimigos do progresso, perseguidos com o mesmo fervor com que se perseguem terroristas. A simples posse de uma Bíblia será motivo de prisão. A oração, um ato ilegal. E a fidelidade a Cristo, um delito punido com a morte. Mas, em meio à opressão, em meio ao desespero, em meio à aparente vitória do mal, a profecia continua avançando. O reinado do Anticristo não será eterno. Seu tempo está contado. Seu ascenso é apenas o prelúdio de sua queda. Daniel 7:25-26 deixa claro: "E proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo. Mas o tribunal se assentará e lhe tirará o domínio para o destruir e desfazer até ao fim."
Por mais que seu poder pareça inquebrantável, por mais que o mundo inteiro se renda a ele, sua derrota foi escrita desde o início. Deus não abandonou a história. Embora a tribulação se intensifique, embora o mal pareça ter se apoderado do mundo, o julgamento de Deus se aproxima. Apocalipse 19:20 descreve o destino final deste líder e de seu falso profeta. E a besta foi presa, e com ela, o falso profeta que diante dela fizera os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. O mesmo que se proclamou Deus será reduzido a nada. A grande pergunta não é quanto poder ele terá, nem quanta destruição trará. Mas por que alguém arriscaria enfrentar este tempo? Se Deus já advertiu sobre este homem, se a Bíblia revelou seu plano há séculos, se ainda há oportunidade de escapar deste futuro, por que esperar? O tempo para decidir é agora. Depois será tarde demais. O domínio do anticristo atingiu seu ponto mais alto. O que no início foi um governo de paz e estabilidade se transformou em um sistema totalitário, onde cada aspecto da vida está sob seu controle. Não há liberdade, não há privacidade, não há dissidência. Estabeleceu-se um único caminho, uma única autoridade, um único culto. Cada pessoa está obrigada a render homenagem ao líder supremo, não como um governante terrenal, mas como uma divindade absoluta. Sua imagem se levanta em cada canto do mundo. Seu nome é proclamado com reverência, seu sistema é a única opção disponível. Aqueles que o aceitam recebem promessas de segurança, de estabilidade, de bem-estar. Aqueles que o rejeitam enfrentam consequências que vão além do imaginável. O controle que exerce não é apenas político nem militar, é total, é absoluto, é pessoal. Ninguém pode comprar nem vender sem sua aprovação. Ninguém pode trabalhar nem sobreviver sem fazer parte de seu sistema. A economia mundial foi transformada, o dinheiro desapareceu, as posses já não são privadas. Tudo funciona sob uma nova estrutura em que cada indivíduo é monitorado, registrado e classificado. Não se trata apenas de obediência externa, mas de submissão interna. Não basta seguir as regras, é necessário entregar a vontade, a identidade, a lealdade total. Quem não o fizer será considerado uma ameaça. A marca da besta é o selo desta nova era. Um sistema de identificação imposto com uma justificativa aparentemente racional. Sem ela, não há acesso a bens, não há forma de obter alimento, não há possibilidade de existir dentro da sociedade. Apocalipse 13, 16, 17 descreve com precisão: e faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na mão direita ou na fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. A decisão de aceitá-la ou rejeitá-la não será simplesmente uma questão econômica, não será apenas um requisito burocrático, será um ato de rendição, um pacto de lealdade, uma declaração de adoração a um poder que se opõe diretamente a Deus. As consequências de tomar essa marca vão além do terrenal. Aqueles que a receberem estarão selando seu destino eterno. Apocalipse 14, 9 e 10 é claro: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na fronte ou na mão, também esse beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Não haverá justificação aceitável, não haverá desculpa válida. Não importará se alguém a tomou por pressão, por medo, por necessidade. Será uma escolha definitiva, sem possibilidade de arrependimento. Neste ponto, o mundo se divide em dois grupos irreconciliáveis. De um lado, aqueles que aceitaram o sistema, que decidiram fazer parte da nova ordem, que entregaram sua lealdade sem reservas.
Do outro, um número reduzido de pessoas que se recusam a se submeter, que resistem nas sombras, que preferem enfrentar a fome, o sofrimento e a morte antes de se curvarem à besta. Não são cidadãos, não têm direitos, não são reconhecidos como parte da humanidade. São perseguidos, caçados, exterminados sem piedade. A sociedade os vê como fanáticos perigosos, como inimigos do progresso, como obstáculos que devem ser eliminados para garantir a estabilidade. A perseguição atinge níveis sem precedentes na história. Não há esconderijos seguros. Não há como passar despercebido. Cada transação é rastreada. Cada movimento é vigiado. Cada tentativa de resistência é esmagada com violência. Apocalipse 24 confirma: vi as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus e por causa da palavra de Deus, e os que não adoraram a besta nem a sua imagem e que não receberam o sinal na fronte e na mão. A fidelidade a Deus não será demonstrada com palavras, mas com sangue. O tempo avança e a opressão se intensifica. Os sinais no céu se tornam inconfundíveis. Catástrofes naturais abalam a terra. Pragas nunca antes vistas consomem a população. O sol queima com um calor insuportável. As águas se contaminam. A escuridão cobre nações inteiras. A falsa paz se desmorona. A estabilidade se torna uma farsa impossível de sustentar. Aqueles que confiaram no sistema do anticristo começam a ver a realidade, mas já é tarde demais. Cruzaram um ponto de não retorno, escolheram seu destino e agora devem enfrentar as consequências. Os juízos de Deus se desencadeiam com uma magnitude sem precedentes. Apocalipse 16:2 descreve o primeiro derramamento de sua ira. O primeiro anjo saiu e derramou a sua taça sobre a terra, e uma úlcera maligna e pestilenta sobreveio aos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. A mesma marca que lhes garantia segurança se transforma no selo de sua condenação. O que parecia uma decisão inteligente, o que parecia a única opção razoável, agora se revela como um erro fatal. O sofrimento se intensifica, mas já não há caminho de volta. A misericórdia foi retirada, a porta da salvação foi fechada para eles. Não há possibilidade de redenção, não há esperança de restauração. A graça que esteve disponível por tanto tempo foi desprezada. E agora o juízo caiu sem restrições. Aqueles que resistiram até este ponto sabem que seu tempo é curto. Sobreviveram nas sombras, suportaram a perseguição, viram o cumprimento de cada profecia diante de seus próprios olhos, mas agora enfrentam a decisão final. Não haverá um final pacífico para eles. Não serão resgatados por exércitos invisíveis, não serão escondidos por intervenção divina. Suas vidas serão arrebatadas da maneira mais cruel. Seus corpos serão expostos como advertência para outros. Seus nomes serão esquecidos na história do mundo, mas sua vitória será eterna. Apocalipse 7:14 descreve seu destino. Estes são os que vêm da grande tribulação, e lavaram suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Perderam tudo na terra, mas ganharam a vida eterna. Foram condenados pelos homens, mas foram recebidos na glória de Deus. O tempo do anticristo está chegando ao fim. Seu governo, que parecia indestrutível, começa a se fracturar. As nações que antes o louvavam agora começam a questioná-lo. As mesmas forças que o elevaram agora o traem. Seu reinado foi grande, mas breve. Seu poder foi absoluto, mas temporário. O que parecia ser sua vitória se transforma em sua ruína. A história da humanidade alcançou seu ponto mais sombrio. O sofrimento foi levado à sua máxima expressão. A opressão chegou ao seu limite. Mas tudo isso foi apenas a antessala do desfecho final. O que vem agora é o ato definitivo, o encerramento de uma era, o cumprimento da promessa que foi feita desde o princípio. O mundo viu o auge do mal, experimentou o domínio do pecado em seu estado mais puro. Mas o que vem a seguir
mudará a história para sempre. O tempo da oportunidade está se esgotando. O mundo foi testemunha de uma demonstração de poder sem precedentes, de um engano cuidadosamente projetado para capturar as almas incautas, de um sistema de opressão que transformou a adoração em uma obrigação e a resistência em uma sentença de morte. Cada passo dado pela humanidade neste tempo foi uma decisão definitiva. Cada escolha marcou um destino eterno. Não há segundas oportunidades para aqueles que selaram sua lealdade com a marca da besta. Não há retrocesso para aqueles que escolheram o caminho da condenação. Mas ainda há aqueles que resistem, que compreenderam tarde demais o que significa ter ficado para trás, que agora enfrentam a última prova de fé em um mundo que não tolera a verdade. As advertências sempre estiveram lá. Deus nunca deixou a humanidade sem sinais, sem profecias, sem chamados urgentes ao arrependimento. Ao longo da história, Ele enviou mensageiros, falou através de sua palavra, levantou vozes que proclamaram o perigo de ignorar seu chamado. Mas a maioria preferiu fechar os ouvidos, continuar com sua vida, postergar o inadiável. Agora o cenário mudou. Não é uma mensagem de advertência que ressoa, mas a realidade implacável de que as profecias se cumpriram. A grande tribulação mostrou a verdadeira natureza do pecado quando não há restrições, quando a graça foi retirada, quando a maldade já não tem barreiras. O que se acreditava distante se tornou um pesadelo vivo. A perseguição não é uma ameaça abstrata, é uma política oficial. Aqueles que se recusam a se submeter ao sistema do anticristo foram privados de todos os recursos, caçados sem trégua, punidos com brutalidade. A fé em Cristo agora só pode ser demonstrada com sangue. Não há espaço para a covardia nem para as meias tintas. A única opção é a fidelidade até a morte. O preço é alto, mas a recompensa é incalculável. Apocalipse 2:10 declara com firmeza: "Sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida." As Escrituras mostram que, mesmo neste tempo de escuridão extrema, Deus continua guardando os seus. Ele não evita a prova, mas dá-lhes a força para atravessá-la. Cada um que decidiu resistir até o fim se torna um testemunho vivo de que o sistema do anticristo não conseguiu subjugar a todos. A besta governa com terror, mas não pode quebrar a determinação daqueles que entenderam que a vida na Terra não é nada comparada com a eternidade. Os dias avançam e a tensão cresce. O mundo inteiro foi arrastado à adoração do falso líder, mas os juízos divinos começaram a abalar os alicerces de seu domínio. O que parecia uma estrutura imbatível começa a mostrar rachaduras. As pragas descritas em Apocalipse caem sobre a humanidade com uma intensidade impossível de ignorar. Aqueles que confiaram no anticristo começam a se desesperar. Se perguntam como é possível que um sistema tão perfeito esteja colapsando. Como é que o poder que adoravam não pode salvá-los da destruição? Mas a resposta sempre esteve escrita. O fim deste reino de trevas foi determinado desde o princípio. As forças do céu se preparam para o desfecho. A história da humanidade chegou ao seu clímax. Apocalipse 19:11 descreve o momento em que Cristo retorna. "E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. Aquele que estava assentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça." Sua vinda não é um ato simbólico. É a manifestação do poder supremo de Deus para executar julgamento sobre o anticristo e seus seguidores. O que parecia invencível é destruído num instante. O líder que governou com autoridade absoluta, que exigiu adoração, que perseguiu os santos, é derrubado sem resistência. Seu fim não é glorioso, não é heróico, é humilhante e definitivo. Apocalipse 19:20 deixa claro: "E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, e foram lançados vivos no lago de fogo, que arde com enxofre."
Mas a história não termina aí. Aqueles que resistiram, que não cederam à pressão, que pagaram com suas vidas o preço de sua fé, agora são vindicados. E vi as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus e por causa da palavra de Deus, e viveram e reinaram com Cristo por 1000 anos. Seu sofrimento não foi em vão, seu sacrifício não foi esquecido. Eles venceram o sistema do anticristo, derrotaram a opressão do pecado, alcançaram a glória eterna. Esta é a conclusão inevitável de tudo o que ocorreu desde o princípio. Deus tem chamado a humanidade à salvação. Tem dado cada oportunidade possível para que ninguém tenha que passar por este tempo de terror, para que todos possam escapar do julgamento que viria sobre a terra. Mas muitos rejeitaram sua oferta, desprezaram sua graça, confiaram em suas próprias forças. Agora, quando o mundo foi consumido pelo engano e pela dor, quando o sistema do anticristo foi destruído e a justiça de Deus foi estabelecida, só resta uma pergunta: por que alguém arriscaria viver este destino? Por que esperar até que seja tarde demais? Se as Escrituras mostraram claramente o que virá, se a oportunidade de salvação ainda está disponível hoje, se o amor de Deus ainda se estende para resgatar aqueles que querem ouvir sua voz, por que postergar a decisão mais importante da vida? A advertência continua ressoando com urgência. A trombeta ainda não soou, o arrebatamento ainda não ocorreu. O tempo da graça ainda está aberto, mas não será assim por muito tempo. Mateus 24:44 deixa claro: por isso, estai vós também preparados, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Não há espaço para a indiferença, não há margem para a complacência. A decisão deve ser tomada agora. Deus não escondeu seu plano, revelou o que ocorrerá, mostrou o destino daqueles que rejeitarem sua verdade, advertiu sobre o custo de ignorar seu chamado. Ninguém poderá dizer que não foi avisado. Ninguém poderá alegar ignorância quando o arrebatamento ocorrer e o mundo entrar na grande tribulação. Ninguém poderá reclamar que Deus não lhes deu a oportunidade de escapar. O tempo de decidir é agora, não depois, não amanhã, não quando for conveniente. Agora, quando ainda há graça, quando ainda há esperança, quando ainda é possível evitar o sofrimento que virá. O que está em jogo não é um simples estilo de vida, não é uma escolha moral passageira, não é uma crença filosófica sem consequências. É a eternidade, é a diferença entre ser levado ou ser deixado para trás. Deus falou, sua advertência é clara, a porta ainda está aberta, mas não estará para sempre. Em breve, o tempo de decisão se acabará. E quando isso ocorrer, haverá apenas 2 destinos: um na presença eterna de Deus e outro no pior sofrimento que a humanidade já conheceu. A escolha é pessoal e o tempo para fazê-la é agora.